hello, como é que vão? Tudo bem? Então hoje nós temos aqui para vocês o caderno de apoio da unidade 2, a trilha 5 com o Simple Future. Esse tempo verbal nós já vimos na unidade anterior, tá certo? O futuro simples. Eu até disponibilizei para vocês uma videoaula explicando tudo direitinho como é que esse tempo funciona, tá? Então aqui ele vai disponibilizando, tá? Algumas atividades, alguns textos pra gente, mas aqui já na página 3 da trilha 5, ele traz toda a explicação de como funciona o auxiliar will. Ele começa com o auxiliar will, que nós já vimos, né? Ele traz aqui o will como referência para algo que acontecerá no futuro, obviamente, porém a gente não tem certeza de que isso vai ocorrer, já que é uma previsão e uma vontade, na verdade, que é incerta, né? Então, veja, no exemplo que está aqui, I will make new friends after pandemic. O will, verbo auxiliar, não é traduzido, ele vai colocar o verbo principal da oração, que no caso aqui é make, no futuro, ou seja, eu farei novos amigos após a pandemia. Make é o verbo fazer, e ele traz aqui as formas todas, afirmativa, negativa e interrogativa, tá? Tá bem explicadinho aqui, tá bem fácil, já tem a videoaula que eu gravei há algumas semanas, tá? É só dar uma olhadinha, mas se você tiver qualquer dúvida, pode perguntar, pode mandar mensagem por e-mail, pode mandar mensagem no mural, tá bom? Mas tá bem fácil aqui, posso disponibilizar também a videoaula para que vocês revejam. Mas eu quero chamar a atenção aqui sobre as chamadas question words. Está mostrando aqui a question words, tá certo? Question words, que o próprio texto já traz a definição. São palavras que nós usamos para fazer perguntas circunstanciais. E vem antes do verbo auxiliar will, que são perguntas circunstanciais, são perguntas referentes às circunstâncias, ao que está acontecendo, né, aos fatos. Então eu tenho duas perguntas aqui utilizando essas question words. Que as question words são essas aqui que estão grifadas, when e where, tá? When significa quando, então quando a pandemia terminará? Veja que o verbo principal aqui é end, que nós já vimos em outros carnavais, né, que é terminar, finalizar. Então, quando a pandemia terminará? Where will we go after a pandemic? Ou seja, onde nós iremos depois da pandemia? Where significa onde, tá bom? Então, obviamente, as pessoas estão fazendo seus planos futuros, né? Mesmo que seja incerto, porque nós não sabemos quando a pandemia de fato vai terminar, ainda mais quando nós temos uma situação no Brasil de descontrole da pandemia, com a vacinação muito lenta, tá? Então são aqueles futuros incertos. Já o going to, ele indica certeza, tá certo? A certeza de algo que vai ocorrer. Então é uma previsão mais assim certa do que nós teremos. Eu tenho um texto aqui pequenininho, né? Eles disponibilizaram para a gente um texto em inglês e em português. Veja só que interessante aqui, tá certo? Então é o aniversário da Maria, né? O aniversário dela está chegando. E a Dinha, tá aqui, são duas personagens, tá? A Rita e a Dinha. E ela responde aqui, sim, ela me convidou para o samba hoje pela manhã, né? Hoje de manhã. She's going to celebrate her birthday next Saturday. Veja só, por que está utilizando aqui is going to e não will? Porque é um evento que vai acontecer no próximo sábado, tá certo? É certo isso aqui já está certo, já está correto. Então a gente tem essa diferença aqui, tá certo? A Rita fala o seguinte, really? So I think she will not invite me. Aqui já tem uma outra mudança, tá? Não se incomodem com os sons externos que aparecem aqui no áudio, tá certo? Que surgem no áudio, tá? Really? So I think she would not invite me. Note o seguinte, eu tenho I think. I think significa eu acho, eu penso. Então, eu acho que ela não vai me convidar. Ela não me convidará. Então, veja, quando eu tenho aqui uma situação de incerteza em relação ao futuro, eu uso o will. E o going to, perdão, eu vou utilizar
quando eu tenho uma certeza de alguma coisa, tá certo? Tá bem aqui? Então, going to é usado para descrever um futuro planejado que certamente ocorrerá. Então aqui está tudo explicadinho, tudo bonitinho, tá certo? Não tem nenhuma dúvida, inclusive tem até aqui 2 vídeos para quem quiser aprofundar um pouco mais, para quem ainda tiver dúvidas, e também um texto sobre o Simple Future na língua inglesa, tá certo? É muito comum, deixa eu voltar aqui, para essas question words, é muito comum elas aparecerem. Nós não temos só o when e o where, tá certo? O when, quando, e o where, que significa onde. Deixa eu mostrar um texto aqui, né, um exemplo para vocês. How and when will this pandemic end? We asked the travelers. Ou seja, como e quando a pandemia, essa pandemia terminará. Então tem aqui 2 question words, tá? When, que nós já vimos quando, e how, que significa quando, tá bem? Então, ou melhor, como. Como, ele também, esse how, ele pode ter um complemento, how long, ou seja, quanto tempo, tá certo? How long, a quantidade de tempo que ela vai levar, tá? Então, é um texto grande aqui, não vou mostrar para vocês, tá certo? Página por página, mas só aqui uma pergunta, né? Novamente, how will this pandemic end? Tá? Então, como essa pandemia terminará? E aí o virologista, né, infectologista responde, it will probably never end. Ou seja, ela provavelmente nunca terminará. Obviamente, né, que ele diz aqui depois, né, que a única maneira, o único modo de erradicar o vírus seria com uma vacina efetiva que será entregue para cada ser humano, né? Esse texto ele foi produzido, né, essa entrevista foi feita em abril de 2020, era começo ainda da pandemia, né, então as pessoas ainda estavam assustadas, as pessoas ainda não tinham um panorama. Nós já temos vacinas, então em alguns países a pandemia já está, né, já é parte do passado, como Nova Zelândia, Vietnã, né, Austrália. Claro que eles tomam todos os cuidados ainda, mas na Nova Zelândia, por exemplo, teve até show lá em um estádio sem uso de máscara para 50 mil pessoas, né? Então o país que faz as coisas certas, que faz as coisas direitinho, a pandemia fica controlada, tá bom? Eu vou passar uma atividade para vocês que é a seguinte. Deixa eu mostrar aqui, que é essa atividade. Vou mostrar aqui no outro arquivo que fica maior para a gente visualizar. Pronto, essa atividade aqui, tá bom? É o seguinte, nós vamos utilizar o future tense com o going to. Going to. Não se esqueça que o going to ele faz uso do verbo to be também, tá certo? Então é sempre bom você dar uma revisadinha lá no caderno de atividade, que ele traz tudo explicadinho, tá certo? Ou na videoaula que eu passei algumas semanas. What is Sarah going to do? What Sarah's going to do? Veja, eu tenho aqui outra question word, what. What significa o que, tá? O que Sarah vai fazer. What que significa o que ou qual, tá bom? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho Sarah's schedule, que é a agenda da Sarah. Vamos relembrar aqui, nós temos, né, essa agenda, nós temos os dias da semana. Então vocês lembram que Monday, estou mostrando aqui Monday, é a segunda-feira. Tuesday, que é a terça. Wednesday, que é a quarta. Thursday, que é a quinta. Friday, sexta. Saturday, sábado. Sunday, domingo. Time, hora, ou seja, o momento, tá certo? O tempo em que a ação ocorreu. Morning, que é manhã. Afternoon, que é tarde. Evening, que é noite, tá bom? Ah, professor, mas por que não night? Night é quando você usa a noite mais avançada, quando você está se despedindo, você fala good night, por exemplo, tá? Então good evening
Good evening é à noite, por exemplo, boa noite, quando eu estou chegando, quando eu estou numa situação ainda de vigilância, né? É noite, mas estou acordado ali, estou fazendo alguma coisa, estou assistindo televisão, estou jantando. E o good night é quando você se recolhe de fato para dormir, tá certo? Então essa é a diferença que nós temos aqui. Veja bem, então aqui nós temos as atividades de Sarah para a semana. Por exemplo, na sexta-feira pela manhã, o que Sarah vai fazer? Sarah vai go to the gym, ou seja, Sarah vai para a academia, tá certo? O que Sarah vai fazer no sábado à noite? Então tá aqui, ó, Saturday evening party, party que significa festa. Então é bom que vocês tenham um dicionário, tá certo, disponível para traduzir algumas palavras, tomar cuidado com algumas outras, tá? Por exemplo, attend, que está aqui, estou grifando para vocês, attend, parece com atender, mas não é atender, significa comparecer. Return, library, books, library parece com o quê? Parece com livraria, na verdade é biblioteca, tá certo? E assim por diante, é sempre bom dar uma olhadinha no dicionário com algumas palavras que podem confundir, como por exemplo parents, tá? Parents não significa parentes, e sim pais. Então o que é que vocês vão fazer? Nós temos aqui várias perguntas, 8 perguntas sobre a agenda da Sarah. Pergunta 1. When is Sarah going to see the doctor? Veja, nós já vimos que when significa quando. Então, quando Sarah vai ver o doutor? Então, você vai ver aqui, né, na agenda da Sarah, que dia ela vai ver o doutor, no caso o médico, tá certo? Que dia ela vai ao médico. Tem um exemplo aqui para mostrar como é que deve ser respondido. What is Sarah going to do on Sunday morning? Ou seja, o que Sarah vai fazer no domingo pela manhã? Então, vai responder em inglês. Não se esqueçam, tá, gente? Não se esqueçam do pronome, tá? She. Então, she is going to visit her grandmother. Por quê? Você viu aqui Sunday, que é domingo, morning, ela vai visitar a avó. Então, she is going to visit her grandmother. Então, a mesma coisa aqui, tá certo? As perguntas estão disponibilizadas e vocês vão responder em inglês. Deixa eu só mostrar aqui 2 perguntas que é bom que vocês anotem, inclusive, tá? Essas question words no caderno, algum outro bloco de anotações. How many, tá certo? How many times, ou seja, quantas vezes? How many times, quantas vezes? Veja que ela aparece aqui também, how many times, quantas vezes, tá certo? E who é uma question word que significa quem, tá certo? Então nós temos aqui when, que é quando, how many times significa quantas vezes, who, que significa quem, e what, que significa que ou qual, tá certo? Então vocês vão responder essas questões. Professor, como é que eu vou responder e entregar? Vocês têm 2 opções. Vocês podem fazer através do Google Docs e enviar para o meu e-mail, tá certo? Ou fazer no caderno, tirar uma foto que seja nítida, tá certo? Que qualquer pessoa possa ler e enviar para o mesmo e-mail acima, tá bom? O Google Docs, o que é o Google Docs? Já expliquei, acho que eu já expliquei. Qualquer coisa eu passo um outro tutorial para vocês, né? Explicando como é que a gente trabalha com o Google Docs. Mas é muito fácil, tá? Já coloquei um tutorial, vou disponibilizar para quem perdeu essa parte, tá certo? E aí, pessoal, quando vocês terminarem a atividade, tá? Vocês vão fazer ou pelo Google Docs ou pelo caderno, vão enviar para o e-mail, tá? Esse e-mail que está aqui, meu e-mail. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão lá na parte de atividade 2, e vão confirmar, tá certo? Vão confirmar que entregaram a atividade, certo? Então tem lá, entreguei a atividade going to, que foi passada em videoaula no dia 25/5/2021, que é hoje, e enviada por e-mail ao professor. Então você só vai confirmar assim que você mandar a atividade para mim, tá certo? Você mandou a atividade,
e aí você volta aqui no Google Classroom, né, você está vendo aqui, 8º, 9º ano, você vem aqui atividades, tem lá atividade 2, você confirma que foi entregue. Agora cuidado, não adianta nada você confirmar aqui e não entregar não mandar para o meu e-mail, tá certo? Aí realmente não é uma coisa interessante de se fazer, tá bem? Certinho? Então, vou disponibilizar para vocês o caderno de apoio, vou deixar também a videoaula com o Future Tense para quem quiser rever, ok? O tutorial para o Google Docs, para quem quiser também rever, que é muito fácil utilizar, e você economiza, né? Você vai lá, faz tudo online, você manda pelo próprio e-mail, é muito fácil, tranquilo. É isso aí, pessoal. A aula de hoje nós encerramos por aqui. Faça a atividade que é para ser entregue até o dia 31 de maio, tá? Próxima semana. Façam, porque não estou aceitando mais respostas em datas posteriores, porque isso tem dado uma confusão muito grande na hora de juntar, de fazer a apuração das notas, tá certo? O sistema aqui ele faz uma bagunça toda e a gente fica perdido, tá bem? Então, take care, see you, bye bye.